A palavra de hoje é vitória na batalha espiritual. Diga comigo, vitória na batalha espiritual. Mais uma vez, vitória na guerra espiritual. Diga comigo, eu estou numa guerra espiritual. Mais uma vez, eu estou numa guerra espiritual. Vamos ver o que o nosso irmão Paulo vai nos dizer aqui. Eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Por favor. Efésios 6, eu quero ler do 10 a 12, por favor. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra quem? Os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Nós estamos numa guerra, Pai. E essa guerra espiritual só vai terminar quando a igreja for arrebatada, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos travar essa batalha, Senhor. Nos ensina, Senhor, a estar sendo treinado, preparado, como está lutando nessa batalha, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, ela tenha primazia em nossos corações. No nome de Jesus, amém. No verso 11, Paulo diz, vistam de toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Quais são? Número 1, cinto da verdade. Número 2, couraça da justiça. Número 3, pés calçados. Número 4, escudo da fé. Número 5, capacete da salvação. E por último, espada do Espírito. Essas são as armas que Paulo ele nos convida, ok? Nós estamos travando essa batalha. A partir do momento em que você entregou a tua vida a Jesus, você vem travando essa batalha. Talvez você não percebeu, mas você está atravessando essa batalha. Não podemos ignorar e nem brincar de ser crente. Porque nessa batalha, o inimigo ele não perdoa. Soldados despreparados é uma presa fácil para o inimigo. Vou repetir. Soldado despreparado é uma presa fácil para o inimigo. Mas aonde então eu me preparo? Na igreja. Diga comigo, a igreja é o meu quartel-general onde sou treinado para enfrentar essa guerra espiritual. Vocês viram aqui as irmãs aqui? Aqui. É treinamento. É treinamento. Para quê? Para saber lidar lá fora. A partir da família. Então a igreja, ela é o quartel-general. Então você não pode deixar de vir à igreja. Eu não entendo como tem pessoas que trocam o culto por qualquer coisinha. Não pode. Aí depois o inimigo pega. Pastor, orou por mim, que coisa. É claro. Você não vem no quartel-general. Aqui é o quartel-general. Aqui é lugar de treinamento. Treinamento para criança, treinamento para jovens, treinamento para adolescente, treinamento para casais, homens, para tudo aqui tem treinamento. Então você não pode ficar de fora. Então, não podemos ser soldados despreparados, não. Não. A Bíblia nos alerta, vigiai e orai. Marcos 13:33. Vigia e ora.
tá? Esse inimigo luta contra nós em todas as áreas da vida. Em toda. Nessa batalha em que nós estamos lutando, é necessário saber quem é o inimigo. Jamais uma nação, quando vai guerrear com outra nação, eles vão assim, despreparados. Não, eles conhecem o inimigo, sabem quem é o inimigo, qual é o terreno do inimigo, quais são as suas estratégias. Então nós que estamos numa guerra espiritual, precisamos saber quem é esse inimigo. Eu quero dar uma pincelada só, porque o tempo não vai me permitir, porque é muito amplo o assunto, querido. É muito amplo o assunto, tá? Então, quem é esse inimigo? Para conhecer esse inimigo, não é a partir da queda. Temos que conhecê-lo antes da queda. Quem era ele antes da queda? Ok? Me coloca, por favor, Ezequiel 28:12. Presta atenção o que o profeta Ezequiel fala desse inimigo antes da queda. Quem ele era? Ezequiel 28:12. Filho do homem, erga um lamento a respeito de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Você era modelo de perfeição. Olha quem era o inimigo. Ele era perfeito. Segundo, cheio de sabedoria. E ele era o quê? Beleza. Olha quem ele é, antes da queda, hein? Outra coisa importante. Verso 14, por favor. Você foi ungido como um querubim guardião. Ele foi criado, irmãos, como um querubim guardião. Guardava ali, querido. Isso foi antes da queda. E com a queda, o que aconteceu com a queda? Verso 17, por favor. Verso 17. Olha o que aconteceu. Ele estava no auge, lá em cima, antes da queda. Quando ele caiu, vamos lá. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu atirarei à terra. Expus você diante dos reis para que o contemple. Primeiro, ele perde posição. Tira a terra. Perdeu posição. Segunda coisa que ele perdeu, depois da queda, ele perdeu o quê? Sabedoria. Terceiro, ele perdeu o quê? Beleza. Ele só não perdeu o poder. Esse é o inimigo. Que nós estamos atravessando. Que nós estamos guerreando, querido irmão. 5 níveis que ele age. Esse inimigo age. 5 níveis, eu quero passar rapidamente para vocês. 5 níveis da ação desse inimigo. 5 níveis. O primeiro nível da ação dele é nível pessoal. Nível pessoal. Eu e você. Cada um aqui. Olha que Pedro nos diz lá em primeira carta de Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Estejam com alerta. Ei, não é hora de dormir. Temos que acordar. Estamos no século 21. Estamos vivendo nessa grande tecnologia, mas o diabo está agindo. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, rondam como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, o primeiro nível do diabo agir a nível pessoal. Segundo nível da ação do diabo, coletivo. Coletivo. Sua família, a igreja, que é coletivo. Ó. Aqui é coletivo.
É igreja aqui. Aqui é coletivo. O diabo se irando, irmão. Fica se irando para ver quem ele possa pegar. Por isso que não é tempo de brincar de igreja. Não. Ser igreja é sério. Que nós estamos numa batalha. Estamos, irmãos. Não é para brincar de ovo a ovo, não. O seu inimigo não está de ovo a ovo, não. Dá uma para você ver se ele te pega. Terceiro nível. Local. Aonde você mora, sua rua, seu bairro. Viu? Lá ele está agindo, viu? Está agindo, querido. Está agindo lá no local. Quarto nível de ação do diabo. Nível nacional. Nação. Olha, toda essa guerra que nós estamos vivendo, irmão. O diabo está por trás. Viu? Nação. Tenta corrupção, irmão. Não é só nível Brasil, não, viu? As nações. Ele está agindo por trás. Está agindo. E por último, nível cósmico. Regiões celestiais, que nós lemos lá, irmãos. Nós lemos lá no versículo 12. Por favor, coloque de novo para nós. Efésios 12, por favor. Efésios 6:12, por gentileza. 6:12. Olha lá. Olha o finalzinho lá. Finalzinho do versículo, ó. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São regiões que nós nem vemos. Nós não temos condições de ver essa região celestial. Ele está agindo. Precisamos ter forte comunhão com Deus para resistir esse inimigo. Olha aqui o nosso irmão Tiago 4:7. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz assim, só que na prática muitos estão resistindo Deus e sujeitando o diabo. Quando você não obedece a Deus, você está resistindo a Ele e sujeitando ao diabo. Ei, batalha espiritual não é de brincadeira, é sério. Sério. Eu queria poder ir mais a fundo com todos vocês. É que o tempo não me permite. É tão sério, irmãos, que você iria rever a tua vida para não brincar, para não dormir, viu? Deixa eu continuar aqui. A batalha espiritual, ela começa aqui, ó. Na mente. Diga comigo. A mente é meu campo de batalha. Aqui. Você começa a travar aqui, ó. Sua mente. A mente. Pensamentos errados, né? Sofisma errados. A nossa mente precisa ser dominado pela armadura que Paulo nos coloca. Capacete da salvação. Mas o que vem a ser capacete da salvação? Você tem que ter na mente a convicção da tua salvação em Jesus Cristo. O que é ter o capacete da salvação? É você ter a verdade de Jesus em você, para que você possa não aceitar as mentiras do diabo. Segundo Coríntios 4:10, 3 e 4, por favor. Olha que Paulo vai nos... Não, desculpa, me perdoa. É 2 Coríntios 10, 3 e 4. 3 e 4, por favor. Então... esse meu é.
Não, segundo Coríntios. Segundo aos Coríntios. Fica tranquilo, rapaz. Respira aí, respira aí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Porque nós estamos numa batalha. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nessa batalha, nessa guerra espiritual, você não tem que lutar com a sua força humana, com a sua inteligência, que você acha que você é esperto. Eu sou esperto, ninguém me enrola. Não é. Você vai brincando. Brinca pra você ver, viu? O teu tombo pode ser grande. Ok? Verso 4. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Isso quer dizer que, se ajuntar todo o armamento que tem nesse planeta Terra, não vai resolver o seu problema. Não vai solucionar o teu problema. Você pode ter o armamento que você tiver, não vai resolver o seu problema. Não vai. Mais poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ei, olha aqui. Você não pode construir na tua vida fortalezas malignas. Não. Então, como vencer nessa guerra espiritual? Então, como vencer? Como vencer nessa guerra espiritual? Número 1. Para você vencer nessa guerra espiritual, número 1, palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Como é que você está com a Bíblia? Qual é a sua intimidade com a Bíblia? Qual é o seu nível de conhecimento com a Bíblia? Eu não digo os que estão começando agora no caminho do Senhor, mas você que tem 5, 10, 15, 20 anos. Você tem que ser um obreiro que maneja bem a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a primeira arma nessa guerra espiritual. Por quê? Primeiro, a palavra de Deus, ela serve como arma de ataque. De ataque. Segundo, a palavra de Deus, ela serve como defesa. Terceiro, a palavra de Deus, ela serve como alimento, sustento. Ela nos sustenta para permanecer firme nessa guerra, nessa batalha. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra. O diabo tem lutado, irmão, para que você não lê Bíblia, não estuda a Bíblia. O diabo está lutando de todas as formas, colocando situações para que você não tenha tempo de ler, não meditar na palavra de Deus, não aprender a palavra de Deus, irmãos. O diabo está tirando a Bíblia das famílias. Até de algumas igrejas, irmãos, que não levam a sério a palavra de Deus. Não, Jesus, ele venceu o diabo com a palavra. Lá em Mateus, capítulo 4, Mateus 4, versículos 4, o 7, o 10. Olha que ele declara para o diabo. Jesus utilizou a Bíblia, a palavra. Jesus respondeu, está escrito. Diabo, está escrito assim. Usou a Bíblia. Usou 3 vezes. Está escrito. Está escrito. Está escrito. O diabo, pumba, fugiu. É a palavra, irmão. É a palavra de Deus. É necessário, irmãos. É necessário. A Bíblia. A palavra de Deus é a arma mais poderosa de qualquer armamento deste mundo. A Bíblia ela é transformadora. Por que nós estamos aqui, irmão? Porque um dia ela nos transformou, ela nos mudou. Ela nos alcançou, irmãos. Então a palavra de Deus é a primeira arma contra essa guerra espiritual. É necessário manejar bem a palavra. Você quer ver que, por favor, coloca para nós aí, 2 Timóteo 2,15. Olha que Paulo nos aconselha, irmãos.
Nessa batalha, é importante nós... Tá aqui, ó, olha só. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Ei, você está aprovado ou reprovado? Como trabalhador que não tem do que se envergonhar. Muitas das vezes, quando o diabo ele se manifesta para querer nos amedrontar, quando você não está preparado, qual é a primeira coisa que você faz? É correr do diabo. E você não foi feito para correr do diabo. Você foi feito para expulsá-lo, mandá-lo ele embora. Isto, querido irmão. Olha, que maneja corretamente a palavra da verdade. Você quer usar essa palavra contra o diabo? Procure manejar bem a palavra. E como é que você faz isso? Lendo todo dia, meditando todo dia a palavra do Senhor. Café de Bíblia, almoço de Bíblia, janta a Bíblia, dorme com a Bíblia, levanta da Bíblia, vai trabalhar com a Bíblia. Primeira arma. Segundo, para vencer nessa guerra espiritual. Segunda coisa importante que nós precisamos, queridos irmãos, é a oração. A oração, queridos irmãos. Não tem como, irmãos, estar nessa batalha espiritual e não orar. Não tem como, querido irmão. Essa batalha está tão violenta, que o tempo que nós gastamos de oração é pouco. Não faz nem cosquinha no diabo muitas vezes. Olha lá, querido. Aí depois quer que Deus nos livra. Você não ora! Não. Olha lá, Efésios 6,18. Olha que Paulo nos diz, querido irmão. Efésios 6,18. 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Tá no ataque? Ora. Tá na defesa? Ora. Tá nos elementos? Ora. Em todas ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração! É uma arma poderosa nessa guerra que estamos travando, irmãos. É na oração que Deus vai trazer em você algumas estratégias, como se proceder, como se comportar, o que falar, o que não falar. É na oração, querido. Porque quando eu oro, comigo acontece assim. A oração, ela serve também na hora do ataque. Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13, ele estava numa batalha tão grande, naquele sol escaldante, os inimigos fechando ele ora a Deus. Ele pede para que o sol pare. Olha lá. O sol parou e a lua se deteve até que a nação vingasse dos seus inimigos. Estava num ataque, orando. Ei, você está num ataque na guerra, esteja orando. Mas é no espírito, irmão. Não é estar de joelho, não. É no espírito. Orando no espírito. A oração também serve como defesa. Olha a importância da oração, irmãos. Numa guerra, tem aqueles que estão no ataque, na linha de frente, temos a defesa, para sustentar, e também tem aqueles que precisam do alimento. Olha lá, 2 Reis, capítulo 6, essa aqui é linda, sabe? Essa história aqui é fantástica, eu amo essa história aqui, do profeta Ezequiel. 2 Reis 6,17. 6,17. Ele estava cercado, a cidade todinha estava cercado pelos inimigos. O inimigo que queria pegar era o Eliseu. Por quê? Eliseu estava passando todas as informações para o rei de Israel. Do inimigo. Aí o discípulo de Eliseu fala, quando ele abre a janela, meu senhor, estamos cercados. E agora? Estamos perdidos. E agora? O inimigo nos cercou. Eliseu.
Que coisa linda. Eliseu, confiante em Deus. Calma. Tranquilo. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Então, Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eita, namaste cantara. Nós precisamos pedir, Senhor, abre os nossos olhos para nós ver que tem um exército. Há um exército. Há um exército. Há um exército. Há um exército. Oh, o Senhor abriu os olhos do servo. Ele olhou e viu nas colunas cheio de cavalos e carruagem de fogo ao redor de ele. Aí a oração, ele orou. Defesa. Defesa. Tem que orar, irmão. Nessa guerra você não pode deixar de orar. Muitos ficam preocupados de fazer tantas coisas e fica vulnerável a essa guerra espiritual. Corre para fazer tanta coisa. Faz tanta coisa. Ok. Até vale você fazer. Mas e a guerra espiritual que você está travando? Não. Defesa. A oração também serve como alimento. Quando eu oro, irmãos, quando eu termino de orar, eu sou tão alimentado pela oração que eu saio outro homem. Mais forte. Mais forte ainda. A oração faz isso, querido. Lá em Atos 4:31, quando a igreja estava reunida, orando fortemente, o local onde estava reunido tremeu. 4:31. Atos 4:31. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios de alimento. E saíram para anunciar corajosamente a palavra de Deus. Olha aí, queridos irmãos. Igreja, a oração não pode faltar nessa batalha. Não pode. Terceiro, a fé. Terceiro lugar é a fé, irmãos. Primeiro, palavra. Segundo, oração. Terceiro, a fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é ação. Fé, você tem que crer que Deus já está agindo contra o inimigo. De acordo com as armaduras de Deus, fé é o escudo. O escudo serve para quê, irmão? Segundo a visão de um soldado romano, o escudo tinha 75 centímetros de largura e 1,5 m, 1,20 m de altura. Esse escudo. Maior do que eu, hein? Então estaria bem feito, viu? Sou tão alto assim, né? Olha, irmãos, olha a importância da fé para proteger. O escudo serve para quê, irmão? Para proteger das setas malignas. Quantas setas o diabo ele lança, irmão, para querer nos pegar, para querer nos travar, irmão, para querer nos paralisar. Então você tem que usar a fé como escudo, irmão, para se proteger. Não permitir que aquelas setas mentirosas do diabo influenciem você até o ponto de você ficar paralisado, imóvel, não fazer nada, arrumar desculpas. Não. Quarto elemento nessa guerra espiritual. O terceiro é a fé, irmão. Não pode faltar. Olha que o apóstolo João, ele nos diz lá em 1 João 5:4. 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus? Não, eu não ouvi. Quem é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus? Não, o diabo tem que ouvir você. Não. Amém.
Quem é nascido de Deus vence o mundo. E olha só, e essa é a vitória que vence o mundo. Diga assim, a minha fé me leva a vencer o sistema desse mundo. Quando está falando mundo ali, irmão, é o sistema aonde ele governa, aonde ele manda. Então a fé é importante, irmãos. Tá? Em quarto lugar, quero olhar para Efésios 6:10, o versículo que nós lemos. Esse aqui é muito importante. Muito importante. Sem isso aqui, nenhum de nós vencemos essa guerra espiritual, irmãos. Nenhum de nós. Em quarto. Qual é o quarto elemento para que nós possamos vencer nessa guerra espiritual? É se fortalecer em Deus. Olha, finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aqui para mim, por favor. Sem Jesus, você não vence nessa guerra espiritual. Repito, sem Jesus, você não vence essa guerra espiritual. Fortalecer em quem? Nele. É no Senhor, é em Jesus, irmãos. É nele, querido. Temos que estar firme na palavra. Somente Jesus vai nos capacitar para vencer o inimigo. Assim como ele venceu, nós também venceremos. Ele declara isso, querido. É com ele. Se fortaleça no Senhor, no seu TSD com Deus. O seu tempo a sós com o Pai, se fortaleça nele. Aqui agora vocês estão sendo fortalecidos, porque nós estamos coletivo. Estamos como igreja. Mas individualmente, você tem que ter o seu tempo ali com Deus. Se fortalecendo cada vez mais. É necessário, querido. Quinto elemento importante nessa guerra espiritual é o elemento da obediência, no sentido de a entrega do dízimo e oferta. Infelizmente, tem soldados que fazem parte do quartel-general e não obedecem esse princípio. E quando você não obedece esse princípio, você fica vulnerável. Você pode ter o tempo que for de crente. Você fica vulnerável. Não adianta você estar firmado na palavra, na oração, na fé, mas se você não obedece esse princípio. O único lugar que Deus fala na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu repreenderei, é Malaquias 3:11. As outras, ele manda eu e você repreender o inimigo. Ele manda eu e você repreender. Só em Malaquias 3:11 ele declara, eu repreenderei o devorador. Mas ele só repreende o devorador quando eu obedeço esse princípio de trazer na casa do Senhor o dízimo e a oferta. Porque quando eu costumo não trazer, olha aqui, por favor, aí em cima, eu começo a formar em mim uma fortaleza tamanha que você, quando quer fazer, você não consegue fazer mais. Porque você está tão preso, tão amarrado, tão acostumado em não obedecer esse princípio que você não consegue. É importante, querido. É importante. Eu sei que é um texto que nós já sabemos. Por favor, coloca para nós. Por gentileza, Malaquias 3, o 10 e o 11, por favor. É o próprio Deus que está dizendo. Vai. Tragam. Aí é a ordem. Uma ordem, querido. Quando não obedece essa ordem, você está permitindo o diabo se andar na sua vida, sua família e seus negócios. Fica à mercê. O dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Esse quartel-general aqui
não pode ter falta de nada. Vou repetir. O nosso quartel-general aqui não pode ter falta de nada. Se faltar, é porque alguém não está obedecendo. Como é que você quer estar numa guerra espiritual se você está com essa brecha na vida? Você é um prato cheio para o inimigo. Mas não tinha para ele, querido irmão. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardá-las. 11. Por você, olha, por vocês repreenderei a praga devoradora. Quem vai repreender é ele, mas em cima da tua obediência. Uma pergunta bem básica. Bem básico. Você ama Deus? Sim ou não? Sim. Eu tomei um belo de um banho antes de vir aqui para a igreja. Vou perguntar de novo. Você ama Deus? Sim. Obedeça. Obedeça porque você ama. É que nem o pastor Marconi falou aqui quando estava ministrando. Você não tem que dar como uma obrigação. Você se dá porque você ama. Quem ama, cuida. Diga comigo, quem ama, cuida. Cuida do quê? Do quartel. E o quartel precisa ser cada vez mais bonito, elegante, para que novos soldados chegam e admiram o local e quer ficar. E quer ficar. Então, se você faz parte, você que pertence a esse quartel-general e tem retido essa obediência, eu peço que você avalie a partir de hoje a sua vida. Não retenha mais. Primeiro, porque não é seu. Não retenha o que não é seu. Porque ele pede apenas 10%. E você fica com 90%. Nessa guerra espiritual que nós estamos travando, esse ponto, ele é extremamente importante. Não se pode brincar. Não. Posso continuar? Amém? Posso continuar? Vocês estão aqui comigo ainda? Amém? Sexto elemento. Sexto elemento. Nessa guerra espiritual. Nessa batalha espiritual. É o louvor. O louvor é tremendo. O Salmo 150, versículo 6, nos diz o seguinte: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Alguém que tem vida? Alguém que tem vida? Louva ao Senhor. Louvor liberta, irmãos. Louvor destrava cadeias. Sabe por que o louvor liberta? O diabo, ele quer louvor para ele. Ele tinha isso lá antes da sua queda, irmão. Ele tinha uma beleza tão grande que ele recebia a adoração. Depois que ele caiu, ele continua querendo adoração. Ele continua querendo, irmãos. Não. Olha lá, queridos irmãos. Paulo e Silas, lá em Atos 16, 25 e 26. Paulo e Silas, quando estava preso. Olha o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos, o quê? Ouviam. Olha só. Diga comigo, de repente. Mais forte, de repente. Mais forte, de repente. Presta atenção.
na tua adoração, que você adorar a Deus, de repente, sem você perceber, cadeias estão sendo destruídas. Cadeias estão destruídas. Por isso, nem pode de louvar, nem pode exaltar o nome do Senhor. Louvor, liberta! Olha só, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só, a bênção da libertação não foi só para Paulo e Síria, foi para todos os presos. Olha só. Todos eles, irmão. Olha como o louvor liberta. O rei Josafá e seu povo, eles foram libertos através do louvor. O rei Josafá. Lá em 2 Crônicas, por favor, versículo 20. Capítulo 20, versículo 22. O rei Josafá, ele estava cercado por uma multidão de inimigos. Multidão. Quando o rei Josafá, ele viu aqueles inimigos, ele ficou apavorado. E decretou um jejum nacional. Até os animais foram de fazer jejum. Até os animais. E quando estava reunido numa assembleia, que nem estamos aqui agora, de repente, no meio da assembleia, levanta um profeta e fala com Josafá. Não temas! Essa luta, essa batalha que você está travando, não é sua, é minha! É minha! Não temas! Somente louva! Somente exalta! Aquele que é digno de receber honra e glória! Somente faz isto! Isso! Coloca na frente um grande coral. Você vai ver o que eu vou fazer. Verso 22, olha lá. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas 20, 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? Foram! Diga comigo, louvor! Liberta! Louvor! Liberta! Liberta! Louvor, liberta! Louvor não pode faltar nessa guerra espiritual! Louve ao Senhor! Tá alegre, canta! Tá chorando, canta! Canta ao Senhor! Por isso eu quero recomendar a cada um de nós. Olha aqui, por favor. Na sua oração, não deixe de orar por esses irmãos que fazem parte aqui do louvor. Você não tem a dimensão, nós não temos a dimensão da luta que eles travam para estar atuando na área do louvor. Uma das áreas que o diabo mais procura causar divisão é no ministério do louvor. Ore por cada um deles aqui. Eles são uma bênção, irmãos. São uma bênção. Pela sua dedicação, pelo empenho que eles demonstram. Então nós temos que abençoá-los para que o Senhor continue protegendo nessa guerra espiritual. Que é uma guerra, irmãos. Para que eles não fiquem doentes. Para que eles não venham sofrer nenhum dano. Fisicamente, emocionalmente. Deus só pode repreender. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Opa, que eu fiz. Ah, tá aqui. Quando eu louvo, Deus age sem você perceber. Ele manifesta o seu poder. Eu quero concluir com vocês. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Não é porque você teve uma grande vitória é que o inimigo vai parar de guerrear. Olha aqui, vocês entenderam? Não é porque você teve uma grande vitória
é que o inimigo vai parar de guerrear. Não. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 13. O doutor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: depois que Jesus venceu o diabo lá no deserto, versículo 13, ele diz assim: o diabo se retirou para uma outra ocasião oportuna. Aqui eu perdi, mas na próxima eu vou pegar. Ei, cuidado, tá? Você teve uma grande vitória, glorifica ao Senhor, mas você tem que estar de antena ligada. Você tem que estar vigilante, atento, porque ele não vai parar de guerrear contra nós só porque tivemos uma grande vitória. Não, ele não vai. Ele não vai, querido irmão. De maneira nenhuma. Colocamos em pé, por favor. Eu quero encerrar com esses dois textos. Por favor, coloca para nós aí. Em 1 João, capítulo 5, verso 18. Presta atenção nesses dois versos, para nós fecharmos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse não peca quer dizer não vive na prática do pecado. Mas Deus protege aquele que dele nasceu. E o maligno não toca nele. Ei! O maligno tocar em você, ele tem que pedir autorização para o teu pai. Ei, rabalabá! Eita! Não tem como tocar em você. Não. Lá em Jó, Deus pergunta para o diabo: de onde você vem? O diabo responde: rodear a terra. Ah, é? Fazendo o quê? Estou vendo quem é meu, quem me pertence. Ele olha para um lugar: isso aqui é meu. Isso aqui também é meu. Isso aqui também é meu. Quando ele chega aqui no Sônia Maria, ele vê a família Iberê. Opa, isso aqui não é meu não. Há um poder mais forte do que eu. Ei, quando o diabo olha para a nossa igreja, ele declara que ele é um derrotado. Queridos, o maligno não nos toca. Agora sim, para concluir, Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedor. Nós somos mais que vencedor. Se você é um vencedor, diga, eu sou um vencedor. Mais forte! Mais forte! Aplauda ele! Oh!